Olá turma, tudo bom? Tudo certo com vocês? Então, na nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou estar enviando uma web aula, um pequeno vídeo, falando um pouco mais sobre o assunto que eu enviei para vocês lá no material escrito. Eu espero que vocês já tenham copiado todo o conteúdo, para depois então assistir essa pequena aula que eu vou passar para vocês. Então pessoal, o assunto da nossa aula hoje é a Era Vargas, então o início do período de Getúlio Vargas no poder, no governo brasileiro. Então vamos lá. Para iniciar a aula, eu vou fazer uma pequena revisão do conteúdo que eu passei nas últimas aulas, tá? Então primeiro a gente tem que entender e lembrar, né, que houve uma crise lá na Primeira República do Brasil. Essa crise, ela teve alguns fatores que contribuíram. Se vocês olharem no caderno de vocês vão lembrar que lá na Primeira República, nosso governo, nossa forma de governo aqui no Brasil, era chamada de República do Café com Leite. Se vocês não lembram, né? Os estados de Minas Gerais e São Paulo ficavam intercalando o poder. Então, quando tinha o presidente de Minas Gerais, São Paulo apoiava. Na outra eleição, trocava. O representante de São Paulo era o presidente e o pessoal de Minas Gerais acabava apoiando. Porém, isso chegou um momento que não estava mais dando certo esse tipo de política, porque pessoas de outros estados queriam chegar no poder também. Para contribuir com isso, ocorreu então a crise do café, que foi lá no finalzinho da década de 20 que o café brasileiro perdeu muito valor. Se vocês olharem no caderno, vocês vão lembrar que teve até uma tentativa para tentar salvar a economia brasileira naquela época, que foi o convênio de Taubaté, onde o governo comprava o café dos produtores e aí estocava esse café para que os produtores não perdessem as suas riquezas. Tanto é que, como vocês conseguem ver aqui na imagem, chegou um momento que não tinha mais para onde vender o café. Então era comum pessoas ligadas ao governo tacar fogo, atear fogo nos estoques de café. Outro acontecimento importante foi a queda da Bolsa de Valores lá de Nova York. O que é uma Bolsa de Valores? É um local onde uma empresa decide vender pequenas porcentagens dessa empresa para pessoas que queiram comprar. O problema é que as pessoas compraram por um valor e essas empresas foram perdendo valor, então as pessoas acabavam ficando no prejuízo. Quando elas tentavam vender essas pequenas partes da empresa, essas ações, né, a palavra que a gente usa é ações, ninguém mais queria comprar, então as empresas perderam muito valor e muitas pessoas foram à falência. Estados Unidos era a economia mais forte do planeta, e qualquer crise que atinge os Estados Unidos vai atingir os outros países também. Foi o que aconteceu lá no ano de 1929. Aqui no Brasil, então, além dessas crises econômicas, nós passamos por uma crise política. Porque lá no ano de 1930 iria acontecer as novas eleições. Porém, esse candidato aqui, ó, Getúlio Vargas, então ele se candidatou, né, entrou na disputa com um poder muito, muito grande. Então havia chance dele ganhar, dele sair vitorioso nessas eleições. Porém, nas eleições ele acabou perdendo. Ele acabou ficando em segundo lugar, mas ele alegou que houve fraudes, houve então irregularidades nessa eleição e ele conseguiu então assumir o poder. Então, nesse primeiro período, o governo dele foi chamado de governo provisório, porque não se sabia ao certo quanto tempo ele iria ficar ali e se iria haver outras eleições ou não. Foi uma bagunça, ninguém entendia muito o que estava acontecendo, mas ele ficou aí no poder e não saiu mais durante 15 anos. A gente vai ver isso no decorrer do conteúdo. Então, as pessoas lá de São Paulo não gostaram que Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, chegasse no poder, porque os paulistas acreditavam que iriam perder as oportunidades de voltar a ter um presidente paulista. Então ocorreram várias revoltas
E a principal dela foi conhecida como Movimento de 1932. Então, neste ano aconteceram várias revoltas, principalmente lá em São Paulo, e em uma delas, 4 estudantes, o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, foram mortos. E as iniciais, o nome desses estudantes se tornou a inicial de um movimento muito conhecido, muito importante naquela época, o MMDC. Então esse movimento contou com apoio popular, que era um movimento contrário ao governo de Vargas. Inclusive, se vocês olharem aqui, ó, foram feitos cartazes, folders para convocar a população em geral para participar dessas revoltas, né, para manifestar o seu descontentamento com Vargas. E algumas mulheres então tiveram participação importante também, não só nas manifestações, mas enquanto os homens iam para algumas batalhas, manifestações com armas, por exemplo, as mulheres ficavam em casa, então, ou assumiam o emprego dos maridos. Então as mulheres elas se destacam nesse período não só na questão trabalhista, né, ocupam cargos de trabalho, mas também algumas delas foram manifestar, foram participar das revoltas. Essa importância, então, das mulheres fez com que as mulheres começassem a lutar por mais direitos. O primeiro direito, então, um dos primeiros que as mulheres queriam era o direito ao voto. Tanto é que o primeiro estado brasileiro, lá no Rio Grande do Norte, em 1928, se não me engano, foi o primeiro estado que autorizou as mulheres a votarem. Após isso, então, as mulheres de todo o país começam a lutar pelos seus direitos e a gente vai ver que elas vão conseguir ter o direito ao voto. Então, Getúlio Vargas estava no governo provisório e ele sabia então que ele teria que mudar alguma lei para ele se manter no poder. O que ele fez então? Ele fez uma nova Constituição, que é essa aqui, ó. Inclusive tem a capa, né? O que é uma Constituição? Constituição é o conjunto das leis do país. A Constituição que a gente tem hoje no nosso país, a última atualização dela foi em 1988, há mais de 30 anos. Se vocês olharem aqui, ó, inclusive nessa data, 1934, o Brasil se chamava Constituição, né, República dos Estados Unidos do Brasil. Então o Brasil tinha esse nome que hoje a gente já não tem mais, né? Então o que essa nova Constituição, o que essas leis aqui mudaram no nosso país? Então o voto a partir de então seria secreto, ninguém mais teria direito a saber para quem você iria votar. O voto poderia então ser feminino, as mulheres já tinham direito ao voto. Essa Constituição também definiu que a economia no Brasil seria voltada a indústrias brasileiras, para tentar fazer com que a economia do Brasil e as indústrias se desenvolvessem. E também nessa Constituição alguns direitos trabalhistas surgiram. Eu coloquei aqui os exemplos: as férias, que até então não existiam, o limite de trabalhar 8 horas por dia, a proibição de trabalho de menores de 14 anos. Então esses são exemplos de direitos que foram introduzidos na sociedade brasileira através dessa Constituição. Nesse momento, então, Getúlio Vargas acaba se tornando um ditador. Por quê? Ele toma algumas medidas que acabam deixando a democracia de lado. O povo acaba não tendo voz, não tendo alguns direitos. Segundo a Constituição, Vargas iria deixar o poder em 1938. Iria acontecer outras eleições, novas eleições. E como ele já estava há 2 mandatos, ele não teria direito a se reeleger. Porém, no ano de 1937, um ano antes das eleições, foi publicada uma das primeiras fake news do Brasil, uma notícia falsa. Então, essa notícia falsa foi chamada de Plano Cohen. Esse plano, então, seria um plano comunista para os comunistas tomarem o poder no Brasil. Porém, anos depois foi descoberto, né, foi confirmado que era um plano falso, que o próprio Getúlio Vargas, então, teria criado para fazer com que não houvessem eleições. Então foi uma das primeiras notícias falsas que aconteceu na política brasileira. Com isso, então, o Congresso Nacional foi fechado por Vargas
Para quem não sabe o que é o Congresso, é lá onde os deputados ficam fazendo as leis do Brasil. Então, se é fechado o Congresso, somente o presidente iria fazer as leis. Por isso que ele se torna, então, um ditador. Ele que vai ditar as leis, as regras e os direitos das pessoas no Brasil. Lembrando, então, que naquela época a capital ainda era o Rio de Janeiro. Brasília nem existia naquela época. E começa, então, o período conhecido como Estado Novo. Então, Estado Novo, pessoal, ele inicia então no ano de 1938 e marca um período da história do Brasil onde os direitos das pessoas foram praticamente anulados. Então, quem era contra o governo de Vargas, as suas casas podiam ser invadidas, as pessoas podiam ser presas e julgadas sem ter direito à defesa. As eleições então foram suspensas nesse período, não houveram mais eleições. A censura, que eu até separei uma imagem aqui para vocês, de jornais, revistas, programas de rádio. Os jornais só podiam publicar aquilo que o governo autorizava. Os partidos políticos foram banidos, então não existia mais concorrentes, né, para Getúlio Vargas. Então ele teria o poder nas mãos, não tinha mais eleições, também não tinha mais partidos políticos. E os governadores foram substituídos por pessoas da confiança de Vargas. Então não existia mais eleições, né? Então os governadores eram indicados e não mais eleitos. Nesse momento também surge o DIP, que eu até coloquei lá no texto de vocês. Inclusive tem essa imagem lá para vocês fazerem uma atividade, né? Que é o que? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Era um departamento criado pelo governo para fazer propaganda, para fazer com que as pessoas apoiassem cada vez mais Getúlio Vargas. E algumas das principais medidas do DIP foram as cartilhas em algumas escolas, o que hoje é proibido, a gente não pode divulgar nenhum presidente, governador, prefeito nas escolas, mas naquela época era permitido. Tanto é que essas imagens aqui eram divulgadas nas escolas. Foram criados programas de rádio, como por exemplo a Hora do Brasil, que depois passou a se chamar A Voz do Brasil, que é um programa que ainda existe até hoje. Então era um horário onde as coisas boas do governo Vargas eram faladas para todo o Brasil. Por que eu coloquei então aqui uma imagem do rádio? Naquela época não existia televisão, muito menos computador e celular. Uma das únicas formas, além do jornal, das pessoas terem acesso à informação era através do rádio. Então o rádio era uma forma da informação ser passada para todas as pessoas de uma forma mais rápida, de uma forma mais ampla. Assim como hoje a televisão é utilizada, né? E agora cada vez mais a internet, para passar informações para o maior número de pessoas possível. E para finalizar, pessoal, essa pequena conversa que tive com vocês, eu vou sugerir 2 filmes, tá? Quem tiver tempo e quem quiser nessa semana aí que vocês vão ter uma pausa nas atividades, podem estar assistindo. O primeiro é o filme da Olga, que é um livro também, inclusive. Esse filme é baseado numa história real, também é baseado num livro com o mesmo nome. E mostra como as pessoas eram perseguidas nesse período do governo de Getúlio Vargas. Inclusive tem uma das cenas mais tristes do cinema mundial. Não vou falar para vocês qual que é a cena, né? Mas é uma cena bem impactante, nada de violência, mas ela impacta muito no emocional das pessoas, para a gente conseguir entender o que acontecia naquela época, como que eram as formas de perseguição para quem era contra o governo de Getúlio Vargas. Os 2 filmes são brasileiros, tá? Então o filme da Olga e o filme da Olga, acho que no YouTube vocês encontram. O Getúlio, o filme de Getúlio, eu sei que na Netflix vocês vão encontrar. É um filme que conta um pouco mais o final ali da vida de Getúlio Vargas, mas também mostra o começo da carreira política dele. E a gente vai estudar um pouco mais dessa carreira que teve vários anos, né, na política brasileira nas próximas aulas. Então, na próxima aula, a gente vai entender como que Getúlio saiu do poder. Então, ele ficou ali por 15 anos como presidente brasileiro, foi o presidente que ficou mais tempo, né, nesse cargo. E a gente vai entender por que ele saiu, o que aconteceu que ele saiu desse cargo do presidente.
Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Se ficou dúvidas, vocês podem me chamar lá no grupo ou me chamar no particular. Quem quiser orientações, sugestões de vídeos, de textos, enfim, vocês podem estar me chamando. Beleza? Então até a próxima aula e aquele abraço.